Temos uma estreia guardada neste Jornal da Noite. De norte a sul, vamos conhecer as estações ferroviárias de Portugal. A viagem começa em Lisboa, com partida de Santa Apolónia e paragem na Gare do Oriente. O casario encavalitado mostra uma Lisboa que é de hoje, mas poderia quase ser de outra época, porque a cidade das Sete Colinas é uma cidade sem tempo, de hábitos seculares e com uma face que se renova dia a dia, sem nunca perder a identidade. Lisboa, menina e moça, como a cantam, é uma cidade de contrastes. Atlântica e moderna, mantém um toque pitoresco que lhe chega do bairrismo e da longa história. Lugar ímpar no mundo inteiro, recebe por ano 4,5 milhões de visitantes. Muitos chegam pela estação mais antiga da cidade, a 2 passos de Alfama, no coração de Lisboa. Santa Apolónia hoje, como ontem, é porto de chegada e de partida. Outrora de milhares de imigrantes, agora de muitos turistas. O terminal do Cruzeiros de Lisboa foi construído mesmo ao lado da estação. É que, noutros tempos, este também era o local onde se embarcava para rumar a norte. Na altura, para ir de Lisboa ao Porto, era preciso apanhar um navio até o carregado e depois a mala posta, uma carruagem puxada a cavalos, numa viagem interminável que demorava quase 2 dias. Em meados do século XIX, as comunicações da capital com o país eram muito deficientes, razão pela qual era urgente a construção de um caminho de ferro que ligasse Lisboa ao resto do território e ao estrangeiro. Santa Apolónia surge assim no antigo Cais dos Soldados, depois de ter sido aterrada a Praia dos Algarves. O edifício dos passageiros foi construído por cima do convento de Santa Apolónia, que haveria de dar o nome à estação. Previamente, isto já tinha sido adquirido pela companhia concessionária da linha e pertencia ao Estado. Existia um mercado, era aqui nesta zona que ficava a Forca de Lisboa, que na altura já não era muito utilizada, e portanto as expropriações foram poucas e era uma zona de mercado que chegavam os barcos com mercadorias do Algarve e portanto foi fácil instalá-la aqui. As obras demoraram 3 anos. Santa Apolónia não tinha a centralidade que anos mais tarde haveria de ter a estação do Rossio, mas ainda ficava dentro da malha urbana e servia aos intentos do reino. Em 1865 haveria de ser então inaugurada a estação de Santa Apolónia com pompa e circunstância. Custou na altura 255 mil réis, o equivalente hoje a 1,27 €. Quem construiu-a de uma forma mais económica. Portanto, ela originalmente foi construída com um estilo neoclássico, um estilo mais útil para servir a função a que estava destinada, mas também de forma a ser económica para o construtor, porque a estação foi, para além de se usar muito a alvenaria, usou-se também bastante o calcário branco, que era aqui da zona de Lisboa, e o ferro forjado. E aliás, esta nave em que nos encontramos tinha uma cúpula em ferro forjado com 116 metros de comprimento, que foi construída por uma empresa de Glasgow.
A cobertura acabou por ser substituída, o edifício cresceu um andar, mas a fachada mantém-se a mesma, simétrica em estilo neoclássico, apenas com uma nova cor há pouco mais de 2 anos. A nave principal tem 120 metros. Ao longo de século e meio de vida, Santa Apolónia foi palco de inúmeros acontecimentos históricos, como a chegada da Rainha Dona Amélia a Portugal, o retorno do exílio de Mário Soares, dias depois do 25 de Abril, ou até o regresso de Simone de Oliveira, do Festival da Eurovisão, onde foi recebida por milhares de portugueses. Minha palavra de falo do sol nascente, Por aqui passaram várias personalidades, mas esta sempre foi sobretudo uma estação do povo. Na década de 60, a crise e a guerra colonial levaram à imigração massiva. Só para a França terá partido 1 milhão de portugueses. Santa Apolónia era uma das últimas imagens que levavam de Portugal. Agora, todos os meses partem daqui 160 mil passageiros e milhares de comboios numa estação que se mantém central na vida da cidade e do país e que se reinventa com o passar dos anos. Santa Apolónia é agora também um hotel de 5 estrelas, com uma vista privilegiada sobre o Tejo. O edifício de passageiros em forma de U tinha há muito uma ala de escritórios vazios. A Infraestruturas de Portugal abriu concurso e entregou a concessão de 10 mil metros quadrados ao Grupo Sonai, que aqui investiu 12 milhões de euros. Assim que abrimos, houve enorme curiosidade e todas as pessoas que chegaram a este hotel curiosas, umas porque tinham trabalhado cá e quiseram ver o espaço onde já estiveram a trabalhar e neste caso viram o quarto que foi o seu escritório, e outras por pura curiosidade ou alguma emoção, porque este espaço há uma emoção vivida na estação, também por via da imigração, portanto este espaço já tem uma alma muito, muito própria. São no total 126 quartos num edifício emblemático, onde todos os pormenores contam. A decoração, a sinalética, a iluminação e até o bar-restaurante, que faz lembrar uma bilheteira com janelas para a própria estação. Houve um cuidado enorme em manter a traça do edifício. Hoje em dia, as portas dos antigos escritórios são as portas das antecâmaras de acesso aos quartos dos nossos hóspedes. Manteve-se os mármores apainelados, portanto, há uma série de todo o material, houve um cuidado naquilo que foi a reabilitação do edifício. Mas as transformações não ficam por aqui. Na ala poente está previsto nascer uma residência universitária com 300 camas. A subconcessão do espaço por 35 anos já foi entregue. Se Santa Apolónia, ainda que se transfigure com muita frequência, é a face de uma Lisboa antiga, a Gar do Oriente é o Portugal moderno. Há mais de 25 anos, Portugal recebeu o mundo com o tema dos oceanos. A Expo 98 foi a última grande exposição do século XX. 146 países marcaram presença na mostra, que trouxe 38 chefes de Estado a Portugal e somou 11 milhões de visitas em 4 meses. O projeto levou à recuperação da zona ribeirinha de Lisboa, desprezada durante décadas. O custo total pode ter chegado aos 4 mil milhões de euros e levou à revitalização completa do local, com direito até a uma nova estação de comboios, a Gar do Oriente. A
obra de traça diferente, arrojada e elegante, destacou-se desde logo como uma peça de arquitetura única no país. O objetivo seria o de construir um edifício irreverente que servisse os passageiros, mas também que os transportasse para outra dimensão. Há quem observe na estrutura asas de pássaros, árvores, uma floresta ou até um esqueleto. Na verdade, há diferentes interpretações da mesma obra. O que está na origem é de facto uma tentativa de compreensão e, mais uma vez, aqui ele se inscreve numa linha de outros arquitetos que fizeram essa exploração, no fundo tentar compreender as formas da natureza, dos organismos vivos, de perceber de facto como é que é o esqueleto e a sua estrutura e o seu suporte, digamos assim. A Gare do Oriente é uma estação intermodal que alia ao comboio, o metro, o autocarro e o táxi de uma forma eficaz. A pré-existente linha do Norte obrigou à construção do cais no topo, o que lhe dá a característica de ser a única estação ferroviária no mundo em que o átrio e as bilheteiras ficam no piso inferior à plataforma ferroviária. De facto, há 5 pisos abaixo do comboio, mas o passageiro nem se apercebe numa arquitetura desconstruída, onde há 34 escadas rolantes e 21 elevadores. Aliás, o piso 0 é revestido a calçada portuguesa, como se o passeio fosse trazido também para o interior da estação. Santiago Calatrava, arquiteto e engenheiro, projetou desde os primeiros esquiços um edifício que se queria diferente. Ele é, aliás, o responsável por outras obras de grande envergadura do género, como a estação do World Trade Center em Nova Iorque. E será ele também que vai ajudar a ampliar a Gare do Oriente. O que está previsto é replicar, nomeadamente ao nível da cobertura das plataformas, desta canópia, portanto, repetir a mesma solução na zona ampliada e depois, naturalmente, que todos os pisos inferiores, portanto, serão dotadas de valências específicas para a alta velocidade, mais espaços comerciais, mais espaços de utilização e de usufruto público. Estas 3 linhas vão ser dedicadas à alta velocidade, mas está em estudo a hipótese de estender linhas adicionais desde a margem sul. Neste momento, não há ainda previsão dos custos. O início das obras está previsto para 2025, portanto, com uma duração de 3 anos, portanto, para coincidir com a entrada em serviço da linha de alta velocidade Porto-Lisboa em 2028. Nessa altura será também reabilitada a estrutura metálica e o betão armado, que já precisam de intervenção. No ano em que foi inaugurada, foi distinguida com o Prémio Brunel de Arquitetura na categoria de grandes estações construídas de raiz, mas ainda hoje chama turistas de todo o mundo. Há pouco mais de um ano, a Condé Nast Traveler, a prestigiada publicação de viagens, considerou a Gare do Oriente como uma das estações de comboios mais bonitas do mundo. Um século e meio, 7 quilómetros e estilos completamente diferentes separam Santa Apolónia da Gare do Oriente. Com o Tejo como vizinho e a luz do rio a espraiar-se sobre as gares, quer uma, quer outra, preservam parte do encanto de Lisboa. Afinal, esta é a cidade dos bairros, do castelo, do fado, da luz e das colinas, mas também de algumas das estações mais bonitas do mundo.